Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre a R9 Fury X GTX 980 Ti e GTX 1070, modelos da PowerColor, Xeon Gaming e Asus Strix Gaming em For Honor, o beta. Eu joguei alguns momentos lá o beta, tentei achar um ponto do gameplay que fosse parecido para que a gente pudesse, colocar no gameplay real qual a diferença entre uma R9 Fury X, uma GTX 980 Ti e uma GTX 1070. Mas, infelizmente, em multiplayer online é muito complicado, galera. Muito complicado mesmo. Então, assim, o que a gente resolveu fazer, Bom, graças a Deus, o beta já vem com uma ferramenta de benchmark. Então, nós pegamos aquela ferramenta de benchmark lá, rodamos na GTX 980 Ti, na Fury X, na 1070, etc., com tudo no máximo, em 1440p, com os últimos drives da NVIDIA, o 378.49 e o último drive da AMD, o 17.1.1. E vamos ver aí, o pessoal no último vídeo comparativo pediu para que eu comentasse, então tá aqui, tô comentando. O que vocês pedirem pro Titio Marquinhos aqui, Titio Marquinhos faz, não tem problema. Então, esse vídeo, inclusive, se vocês tiverem críticas construtivas para fazer, alguma melhoria na metodologia, a gente vai implementar também. Vão comentando aí, vão dando like de vocês também, que se importa pra caramba pra gente. E bora ver quem é que ganha aí entre GTX 980 Ti e Fury X, que eram as duas que brigavam até ano passado, e aí entrou a 1070 meio que aí no meio. Será que está entre Fury X e 980 Ti? Será que ela ganha 980 Ti, perde a Fury X? Enfim, bora ver o que está rodando melhor aí nesse jogo. Dê uma conferida no benchmark que a gente preparou lado a lado as três placas. Ó, a gente vai entrar aqui, eu vou mostrar rapidamente as opções para vocês. Aí o vídeo, 1440p. Tudo como vem padrão. Agora a parte gráfica, olha, tudo no que ele chama de extremo. Eu só não liguei a super amostragem. Vamos meter o benchmark aqui. Vai começar. Estou aqui olhando o meu visorzinho aqui. Pronto, vamos ver lá. Aí você está vendo a GTX 1070, a Asus Strix Gaming lá em cima. O clock dela 1826, tá galera? Aqui a GTX 980 Ti GB Xeon Gaming com clock médio de 1360 MHz. A R9 Fury X da Radeon PowerColor, clock de 1050 MHz. Aí você tem os frames por segundo, o uso de CPU e o uso de memória de vídeo, tá galera? Fique aí com o benchmark, é um benchmark rápido, mas ele é bem exigente, tá? Então realmente ele chega próximo ao gameplay do jogo. É bem capaz que ele seja até mais pesado. Então a média que você vai ter aqui é um pouco menor do que a média que você vai ter lá no game. Não demora muito, coisa, creio eu, de 1 minuto e alguma coisa. Mas é um benchmark bem diferenciado, ele demonstra closes, efeitos, fumaça, fogo, muita coisa na tela, mas depois pega um panhado maior aí. Bom, basicamente é isso daí, o benchmark do jogo. Agora a gente vai olhar aqui rapidamente os gráficos que a gente preparou para efetivamente comparar os dados consolidados de cada uma das placas. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Frame Time. O Frame Time em For Honor realmente foi melhor na GTX 980 Ti. Você vê ela ali em preto. Ela está praticamente por trás porque é justamente o menor Frame Time. Ela lá embaixo demonstra que justamente por ser mais rápida ela vai gerar mais FPS para você. Ela tem menos spike do que as outras e a que mais tem spikes acaba sendo a GTX 1070. Apesar de a Fury X no começo ter dado spikes mais altos, ou seja, ter tido frames mais lentos, logo depois ela veio e estabilizou bem melhor do que a GTX 1070. Isso vai se consolidar na quantidade de FPS gerados. Você pode ver que a GTX 980 Ti veio com 69 FPS contra 63 FPS da 1070 e 60 FPS da R9 Fury X. Em compensação, você vê as quedas e quedas bruscas. A Fury X conseguiu passar a 1070, demonstrando um pouco mais de estabilidade e inclusive teve até uma queda melhor do que a GTX 980 Ti. Mas a média da 980 Ti é muito melhor. Agora já olhando aqui na parte de CPU, você pode ver que a que mais utilizou CPU na média
foi a GTX 980 Ti. Mesmo a Fury X tendo dado um salto logo no começo, mas lá para o meio ela já volta, já fica embaixo até da 1070. A 1070, como normalmente seria de se esperar, usou um pouco mais de CPU do que a Fury X, estava tendo mais frames, assim como a GTX 980 Ti usou um pouco mais do que a 1070, porque também estava tendo mais frames. Então, até o momento, tudo normal. Aqui, em uso de VRAM, nós temos uma linha apenas, porque na realidade elas se sobrepuseram. VRAM da GTX 980 Ti, 1070 e Fury X, todas elas abaixo dos 3 GB de consumo de memória de vídeo. Isso é muito bom, mostrou que o jogo está otimizado em termos de VRAM, ou seja, você não vai precisar de uma GTX 1060 no lugar de uma GTX 980, por exemplo. Os 4 GB da 980 vão ser suficientes. Você não vai precisar de algo maior do que os 4 GB de uma Fury X se você tiver uma AMD. Então, muito provavelmente, até placas como uma GTX 1060 de 3 GB, uma RX 480 de 4 GB ou 470 de 4 GB, você vai rodar tranquilamente, sem problemas de uso de VRAM e necessidade de memória de vídeo. Realmente a gente tem que aguardar como é que vai sair a versão final do game, mas é um game bonito, é um game que rodou bem, afinal, você pegar uma 980 Ti, 1070 ou Fury X, ambas concorrentes e rodarem super bem em 1440p, isso é bom, isso é realmente, todo mundo vai poder jogar, não vai ter aquele negócio de a AMD não rodou legal por causa do Gameworks, blá blá blá, aquela injeção e tal. Então realmente eu acho que é algo a se comemorar e ainda está em beta, né? Vamos ver como é que vai ser a finalização do jogo, o estágio final de desenvolvimento, a correção dos bugs. E se você está jogando aí e detectou esse tipo de bug, vai lá e reporta para a Ubisoft, eu acho que tem como. Então, dito isso, pessoal, eu acho que é basicamente isso que a gente pede. Não se esqueçam de largar aquele like lá, pessoal. Isso é muito importante. Comentar no vídeo, dizer se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que a gente pode aprimorar, porque afinal, nós somos apenas um canal. Nós queremos trazer informação para vocês. Basta vocês dizerem a informação que vocês querem, que a gente vai fazer de tudo para trazer para vocês, tá ok, galera? Um grande abraço, até a próxima e fui!